Acontece como uma faísca na escuridão, um clarão súbito que cega todo o resto. Os olhos dela se cravam nos seus, e naquele instante singular, o ruído do mundo se dissipa, o tempo congela. É uma conexão visceral, elétrica. Seu coração martela contra as costelas, uma batida selvagem e descontrolada. Suas mãos umedecem, a adrenalina inunda seu sistema, e um pensamento, uma certeza avassaladora, toma conta de você. É isso. Finalmente, ela me vê. Naquele momento, você se sente verdadeiramente vivo, como se cada célula do seu corpo vibrasse com um propósito recém-descoberto. A sensação persistente de não ser bom o suficiente se evapora, substituída pela euforia de ser plenamente aceito, de ter encontrado aquela alma rara que compreende o seu eu mais profundo, a sua essência. Mas aqui reside a verdade, uma verdade cortante e brutal que precisa ser dita. Ela não está, nem de longe, vendo você. Ela está contemplando um sonho, uma fantasia meticulosamente construída que ela nutre desde a infância. Ela vê a projeção de um arquétipo, o herói indomável, o rebelde com uma causa, o homem destinado a consertar as rachaduras da sua alma e do seu mundo. Naquele instante de aparente conexão, você cessa de ser uma pessoa real, com suas complexidades, medos e história. Você se torna uma tela em branco, um canvas virgem sobre o qual ela, com uma pressa inconsciente, começa a projetar a narrativa que ela desesperadamente precisa que seja real. Aquele fogo que você vê nos olhos dela, aquela intensidade que te cativa, não é o brilho do amor genuíno. É o reflexo de uma fome antiga, uma busca incessante pelo homem idealizado que ela fabricou em sua mente. A verdade mais cruel, e que fundamenta toda essa dinâmica, é que ambos estão imersos em um complexo jogo de mentiras mútuas, sem sequer terem consciência disso. Ela mente para você, não através de palavras articuladas, mas por meio da projeção implacável de seu animus sobre a sua figura. Ela o transforma no protagonista do roteiro que ela carrega desde que se encantava com os príncipes da Disney, ou idealizava os protagonistas inatingíveis que via no cinema e nas redes sociais. E você, por sua vez, mente para ela. Sua mentira não é uma falsidade deliberada, mas sim uma performance, uma atuação desesperada para encarnar esse mesmo herói. Você projeta nela a sua própria carência, a sua própria necessidade de validação, na esperança de que o afeto dela possa, finalmente, preencher o vazio existencial que ecoa em seu peito. Aquela voz insidiosa que sussurra incansavelmente: você não tem valor sem a aprovação dela. Carl Gustav Jung, um homem que dedicou sua existência a mergulhar nas profundezas da psique humana, a desvendar a verdade crua e caótica que nos molda, anteviu essa tragédia a léguas de distância. Ele não era um mero palestrante motivacional, distribuindo platitudes e otimismo superficial. Ele era um verdadeiro caçador da verdade, um explorador destemido das regiões sombrias da sua mente, aquelas partes que, sem que você saiba, governam sua vida como um mestre de marionetes invisível. Ele batizou esse reino interior de inconsciente. É o mundo sombrio dentro de você, a fonte oculta que move suas cordas e dita suas reações mais primais. E foi nesse mergulho que ele decifrou algo fundamental sobre a natureza do amor romântico, especialmente na perspectiva feminina. As mulheres, frequentemente, não se apaixonam por um homem de carne e osso. Elas se apaixonam por uma imagem, por uma fantasia, esculpida por contos de fadas, narrativas cinematográficas, ou de forma ainda mais poderosa, pela ausência ou pela idealização da figura paterna. Jung nomeou essa imagem interna de animus, o arquétipo masculino que cada mulher carrega nas profundezas de seu ser. Portanto, quando ela fixa o olhar em você, ela não está realmente enxergando suas batalhas diárias, suas inseguranças noturnas, ou o homem comum que se preocupa com as contas e o futuro. Ela está, na verdade, tentando forçar o seu encaixe no molde da história dela, escalando-o para o papel principal de seu filme particular.
E o aspecto mais trágico de tudo isso é sua completa ignorância a respeito desse processo. Ela genuinamente acredita que está vendo você. Você, no entanto, sente as consequências. Você percebe a mudança sutil, porém devastadora, quando o olhar dela transita do calor para a frieza, da admiração para a crítica. É o momento em que a armadura brilhante que ela projetou em você começa a enferrujar, e por baixo dela surge apenas você, com suas falhas, suas hesitações, sua humanidade. E essa versão não estava no contrato que ela assinou em sua mente. Você acreditava que a escolha dela era por você, mas, na realidade, ela escolheu um papel, uma função. E quando você, inevitavelmente, para de interpretar, porque nenhuma performance pode ser sustentada indefinidamente, ela não se dispõe a revisar o roteiro. Ela simplesmente busca um novo ator para ocupar o seu lugar no palco. O resultado para... Você é um coração estilhaçado. Uma mente que repete em loop cada momento compartilhado, torturando-se com a pergunta: onde foi que eu errei? A resposta dolorosa é: em lugar nenhum. Você apenas deixou de ser a personificação da fantasia dela. Quando o ânimos de uma mulher permanece em seu estado bruto, não examinado, estagnado em uma fase imatura, ele opera como uma entidade fantasmagórica que assume o leme de suas decisões. É essa força que a impulsiona a perseguir homens que são objetivamente errados para ela. O tipo errante e imprevisível que provoca picos de adrenalina, mas que a abandona em um mar de lágrimas às 2 da manhã. É também o que a leva a rechaçar um homem bom, alguém com estabilidade e gentileza, simplesmente porque a calma dele não se alinha com a imagem turbulenta e indomável que ela cultiva em sua psique. Contudo, sejamos brutalmente honestos. Você não é uma vítima passiva nessa armadilha. Você salta nela de cabeça, voluntariamente, cada vez que você se deforma, que se torce para caber no molde das expectativas dela. Você está fazendo uma escolha consciente de interpretar o papel. Você oculta suas dúvidas e inseguranças porque o medo de que ela o abandone é paralisante. Você engole sua raiva e frustração, porque foi condicionado a acreditar que caras legais não expressam emoções negativas. Você exibe um sorriso forçado e repete o mantra: está tudo bem, enquanto seu mundo interior está ruindo. Por que você faz isso? A resposta é simples. Terror, um pavor profundo de ficar sozinho, um medo avassalador de não ser suficiente por si mesmo, o pânico de ter que encarar a verdade desconfortável de que sua identidade se tornou dependente da validação dela, de que você já não sabe quem é sem que ela o defina. Desde a infância, a sociedade nos ensina que o valor de um homem é medido pela sua capacidade de ser desejado, por uma mulher, por seus amigos, pelo mundo. E assim, você performa. Você calibra suas palavras para que sejam exatamente o que ela anseia ouvir. Você ajusta suas ações para espelhar os desejos dela. Você se esforça para ser a encarnação do homem dos sonhos dela. Sua lógica interna é: se eu conseguir mantê-la feliz, ela permanecerá ao meu lado. Ela me amará. Mas isso não é amor. É uma transação. Você está leiloando sua autenticidade em troca de um afago, de um sorriso, de um momento fugaz em que se sente relevante. E a cada vez que essa troca ocorre, um fragmento da sua alma é perdido. Você se transforma em uma sombra de si mesmo, uma máscara ambulante, um homem que se esqueceu de seus próprios princípios e valores. Jung deu um nome a essa erosão da alma: autotraição. E o impacto é tão devastador quanto um soco no estômago. Você não está apenas falhando com ela ao apresentar uma versão falsa de si. Você está, fundamentalmente, falhando consigo mesmo. Você está traindo o potencial do homem que poderia se tornar, aquele cuja autoestima é forjada internamente, que não depende de um olhar externo para se sentir completo. Reflita sobre isso. Cada sim que você pronuncia quando sua vontade é gritar não, cada vez que você esconde sua dor para preservar a harmonia superficial, você está ativamente lascando a estrutura do seu ser. Você se torna menos você. E em um nível inconsciente, ela percebe essa inautenticidade. Ela sente que você não é real. É por isso que ela começa a se distanciar.
Não porque você seja inerentemente insuficiente, mas precisamente porque você deixou de ser você. Vocês estão ambos aprisionados em uma dança de ilusões. Ela persegue um ideal masculino que é uma miragem. Você persegue um ideal de amor que acredita que irá curar suas feridas internas, o que é uma falácia. Nenhum de vocês está verdadeiramente vendo o outro. Estão apenas interagindo com sombras e projeções. Quando a estrutura desmorona, a culpa é externalizada. Ela o acusa de ter mudado, de tê-la decepcionado. Você a acusa de ter mentido, de tê-lo manipulado. A verdade, no entanto, é que nunca houve honestidade na relação, nem com o outro, nem consigo mesmos. Jung não se limitou a diagnosticar o problema. Ele ofereceu um caminho para a cura. Um caminho que não é para os fracos de espírito. Ele o chamou de processo de individuação. Simplificando, trata-se da jornada para encontrar o seu eu verdadeiro. Aquele que foi soterrado sob camadas de sorrisos falsos, de concordâncias forçadas e de mentiras de estou bem. Consiste em sentar-se em silêncio consigo mesmo e, finalmente, encarar tudo aquilo de que você passou a vida fugindo. Os medos que você disfarça, a dor que você enterra, as verdades que você se recusa a admitir. Este é um trabalho árduo, cru e que rasga a alma. É o ato de confrontar o que Jung denominou de sua sombra. São todas as partes de você que foram reprimidas, jogadas em um porão escuro da sua psique, porque eram consideradas inaceitáveis, dolorosas ou vergonhosas. Pode ser a raiva acumulada desde que uma figura de autoridade o fez sentir-se incapaz. Pode ser o pavor profundo da solidão, que o assombra independentemente de quão rodeado de pessoas você esteja. Pode ser o luto pelo sonho que você sacrificou por considerá-lo grande ou arriscado demais. Essas partes não se desvanecem com a sua negligência. Pelo contrário, elas passam a dirigir sua vida a partir das sombras, até o dia em que você decide se virar e encará-las. Faça um exercício na sua próxima oportunidade de solidão. Desligue o celular, a televisão, elimine todas as distrações. Apenas você e o fluxo de seus pensamentos. Pegue um caderno e descreva em detalhes o momento de sua vida em que se sentiu mais sem valor. Talvez tenha sido quando seu primeiro amor desapareceu sem explicações depois de você ter aberto seu coração. Ou talvez o olhar de decepção de um de seus pais. Um olhar que comunicava que você nunca estaria à altura. Escreva não apenas a emoção superficial, como tristeza, mas mergulhe fundo na sensação real. Invisibilidade, fratura, rejeição. Essa é a voz da sua sombra. Agora, questione essa voz. Essa crença é uma verdade absoluta? Eu sou de fato intrinsecamente sem valor? Ou estou perpetuando uma mentira que me foi imposta por outra pessoa? Este é o cerne do trabalho. Confrontar essas mentiras internalizadas, limpar essas feridas antigas e finalmente libertá-las. Pense também naquela vez em que você falhou em se impor. Talvez ela o estivesse tratando com descaso, ignorando suas necessidades, sendo ríspida, e você permaneceu em silêncio, engolindo o desaforo por medo de perdê-la. Por quê? Pelo medo da solidão. Essa é a parte de você que anseia tão desesperadamente por conexão, que está disposta a leiloar a própria dignidade. Enquanto você não confrontar essa carência, continuará a se envolver com mulheres que não o veem, na vã esperança de que elas preencham seu vazio. Elas não podem. Ninguém pode. Aqui está uma abordagem prática. Comece com passos pequenos, mas significativos. Da próxima vez que sua vontade for dizer não, simplesmente diga, sem justificativas excessivas. Resista ao impulso de responder mensagens instantaneamente apenas para apaziguá-la. Abandone uma discussão que está se movendo em círculos e não leva a lugar nenhum. Ouse escolher a si mesmo, mesmo que, a princípio, pareça um ato de egoísmo. Não é. É um ato de sobrevivência psíquica. Cada vez que você faz uma escolha que honra a si mesmo, você está resgatando um pedaço da sua alma que havia sido negociado. Esse caminho é infernalmente solitário. Não há atalhos. Ao iniciar a jornada de autoconfrontação, você naturalmente deixa de se encaixar nos moldes sociais antigos.
Você deixa de ser o cara que balança a cabeça em concordância, que ri de piadas que não acha graça, que vive em busca de um aceno de aprovação. Você passa a enxergar o mundo com uma clareza desconcertante. Os jogos de poder, as máscaras sociais, as mentiras que as pessoas contam a si mesmas para se sentirem seguras. E quando você se recusa a participar, ou pior, quando você aponta a existência do jogo, o sistema reage. As pessoas o repelem, rotulam-no de frio, de egoísta, de intenso demais. A frase que você mais ouvirá será: "Você mudou." E a verdade é que sim, você mudou. Você parou de jogar o jogo delas. As mulheres, especialmente, sentem essa transformação de forma aguda. Aquelas que ainda estão enredadas em suas próprias fantasias, que ainda são governadas por um ânimos não confrontado, dirão que você se tornou emocionalmente indisponível ou difícil de decifrar. O que essa linguagem realmente significa é: você não é mais meu fantoche. Você deu um passo para fora do roteiro que elas escreveram para você, e isso as aterroriza. Um homem que conhece a si mesmo, que é dono de seu próprio centro, não necessita da validação externa delas. Ele não se curva, não se quebra, não performa. Ele simplesmente é. E a autenticidade é uma afronta direta a qualquer um que ainda vive no estado de sono da consciência. Um homem que integrou sua sombra e acolheu sua necessidade interior de amor, transformando-a em auto-amor, torna-se, nas palavras de Jung, intocável. Não no sentido de ser fechado ou arrogante, mas no sentido de ser completo em si mesmo. Ele não precisa mais perseguir, provar ou implorar por afeto. Ele é livre. E a liberdade é um conceito assustador em um mundo que lucra com a sua insegurança e que o quer pequeno, previsível e fácil de controlar. Quando você embarca nessa jornada, o resultado é uma metamorfose profunda. Você para de precisar dela ou de qualquer outra pessoa para se sentir suficiente. A busca incessante pelo sorriso dela, que antes era sua linha de vida, cessa. Você começa a se manter ereto, não por arrogância, mas por autenticidade. Você enfrentou seus demônios, e eles não têm mais poder sobre você. O medo da solidão se dissipa, porque você descobre a riqueza da sua própria companhia. Isso é liberdade. E quando você alcança esse estado de liberdade interior, um fenômeno notável acontece. Mulheres que vibram nessa mesma frequência de autenticidade começam a notar você. Não as que procuram um fantoche para controlar. Essas se afastarão, assustadas com sua solidez. Mas sim as mulheres que também fizeram seu próprio trabalho interno, que confrontaram seu próprio ânimos. Elas o verão, não como um herói a ser idealizado ou um projeto a ser consertado, mas como um homem real. O olhar delas não conterá exigências ou julgamentos, apenas um reconhecimento mútuo. E nesse momento, você saberá que encontrou algo genuíno. Este é o amor pelo qual vale a pena lutar. Não o amor que exige que você se anule, mas o amor que celebra a sua liberdade e é nutrido por ela. Duas individualidades completas, caminhando lado a lado, escolhendo-se mutuamente não por necessidade, mas por desejo. Sem máscaras, sem jogos, apenas a verdade nua e crua. É um encontro raro, precisamente porque a jornada para chegar até ele é árdua. A maioria das pessoas prefere não fazer o trabalho. Elas se acomodam na fantasia, na gratificação instantânea de se sentirem desejadas, mesmo que seja por uma ilusão. Mas você não precisa ser a maioria. O caminho será solitário, cru e, por vezes, assustador. Você perderá pessoas, amigos que não compreendem sua nova profundidade, familiares que o acharão intenso demais, mulheres que o acusarão de ser indisponível, porque você se recusa a seguir o roteiro delas. Mas você não estará indisponível. Você apenas não estará mais à venda. Você não é um acessório. Você é um homem que conhece seu próprio valor, e isso aterroriza aqueles que ainda estão adormecidos. Você se tornará um espelho, refletindo verdades que as pessoas não querem ver em si mesmas. A mulher que um dia o chamou de meu tudo pode, eventualmente,
chamá-lo de meu inimigo. Não porque você a tenha magoado, mas porque você deixou de ser a tela para os sonhos dela. Ela guardará ressentimento por isso, sem sequer compreender a origem desse sentimento. Esse é o poder do inconsciente. Ele rege o espetáculo até que alguém tenha a coragem de acender as luzes. Portanto, o desafio está lançado. E ele não é para qualquer um. Pare de esperar que ela o escolha. Pare de esperar que o mundo o valide. Escolha a si mesmo. Inabalavelmente, todos os dias. Encare seus medos. Acolha sua dor. Dialogue com o garoto ferido dentro de você que ainda anseia por aprovação. É nesse lugar de vulnerabilidade que reside sua verdadeira força. É ali que sua verdade habita. Quando você a encontrar, você deixará de ser um coadjuvante na história de outra pessoa. Você começará a ser o autor da sua própria. E ao fazer isso, você atrairá mulheres que não estão em busca de um salvador ou de um fantoche. Elas estarão procurando por um homem que seja real, que tenha travado suas próprias batalhas e emergido mais forte do outro lado. Um homem que se sustenta, não porque precisa dela, mas porque ele sabe, sem sombra de dúvida, quem ele é. Não trate este texto como uma simples leitura. Sinta-o. Deixe que cada palavra penetre e ressoe. Pergunte a si mesmo com total honestidade: você está pronto para abandonar o jogo? Você está pronto para se encarar de verdade? Porque o homem que você tanto busca, e que, ironicamente, é o homem que ela verdadeiramente anseia encontrar, já reside dentro de você. Ele está apenas esperando que você tenha a coragem de deixá-lo sair. Se você chegou até o final deste roteiro, comente a palavra autenticidade, para eu identificar aqueles que estão verdadeiramente prontos para iniciar essa jornada.